Estamos de volta depois de um feriado aí. Estamos gravando esse episódio no mesmo momento que o relator do julgamento do Bolsonaro está falando o relatório dele no exato momento, né? Possivelmente vai rolar o voto do Alexandre de Moraes. Mas antes disso, a gente teve o 7 de setembro, que é uma data que é comemorada muito pelos militares, né? Mais do que acho que pra população civil, você não acha? O 7 de setembro é a data da independência, né? Isso, da independência do Brasil. Independência do Brasil, né? Teve ali o Dom Pedro subir no burro, gritar a margem Tudo do mentira, ele Ipiranga. tava todo cagado subindo de Santos. Então, ele tava todo cagado. O grito dele foi porque ele tava com uma diarreia fodida. Gritando de dor, desidratado. Você sabe disso porque a gente já conversou, obviamente, mas eu tive uma quase oportunidade de passar na manifestação. Eu passei, vou dizer que eu passei, porque eu tava na Paulista momentos antes da manifestação começar. E qual que era o clima lá? O clima lá era clima de paulista, tinha gente pra caralho. Só que eu não quis ficar, por quê? Porque eu estava carregando um teclado que estava pesando muito e uma mochila cheia de coisa. E eu estava com uma camiseta escrito Palestina no peito. Eu achei que seria de bom tom não passar na Paulista nesse momento, só pra, sei lá, né, não evitar, sei lá, que alguém me empurra. Se alguém me empurrasse com tanto... Eu tava igual o boneco do Death Stranding. Pra evitar que eu caísse e minha encomenda fosse espalhada pelo chão, eu decidi descer pela Consolação e ir pra linha amarela. Eu acho que é interessante primeiro falar sobre o 7 de setembro, além de ser uma data fantasiosa dos atos que realmente acontecem, né? Segundo, que ela foi uma data capturada pelos militares, assim mesmo, né? Porque em episódios anteriores, a gente já comentou sobre isso, de que, na verdade, todo o processo brasileiro de ação e de existência, ele tá muito relacionado a golpes militares. Então, existe no imaginário dos militares, e eles doutrinam os militares dessa forma, de que eles realmente são os guardiões da pátria brasileira. Sim. Que é um absurdo por si só, né? Na verdade, quem é o guardião da pátria atual brasileira são os burgueses, porque as revoluções militares e os golpes militares que eles deram sempre esteve atrás de grandes interesses socioeconômicos. Exato. Que sempre foram centralizados na terra brasileira, no agro brasileiro. Eles se colocam como... A vanguarda? Como o poder moderador, mais ou menos isso, né? Essa ideia de poder moderador, sim. E é aquela questão, né? Tipo assim, oxe, quem foi que lhe deu esse poder aí que não tá na Constituição? Saiu dos anais do exército, né? Mas é isso, né? Isso passa também por o que é a formação do exército dentro de uma sociedade, né? Todo exército dentro de qualquer sociedade, ele vai constituir uma sociedade à parte, basicamente. Porque eles têm normas diferentes, eles têm uma jurisdição diferente, eles têm regras, formas de se prisão, comportar julgamento, tudo é diferente, né? Tudo pra eles é diferente do que é pra gente. Então é como se fosse uma sociedade dentro da sociedade, né? Foi o que eu falei, a gente pode chamar de estado paralelo, né? Um estado paralelo. E nisso fica mais fácil de entender por que eles se colocam nessa posição, né? Porque se eventualmente houver a necessidade, talvez eles possam ou não embarcar numa aventura golpista, como foi o caso aí, né? Como já foi feito várias vezes. Como já foi feito várias vezes. Como vezes. estava sendo encaminhado para fazer, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente faz uma análise do 7 de setembro. O mesmo 7 de setembro, né? Que em 2021, né? Eu acho. Que foi o ápice dessas manifestações na Paulista com o Bolsonaro lá. E é nessa ocasião que o Bolsonaro fala que ele não vai seguir nenhuma das orientações e pedidos do Supremo, né, do Alexandre de Moraes. E aí a gente fala assim que merda, né, ele vai estar se fudendo por causa disso, mas a gente tem que lembrar que naquela ocasião a estimativa foi de 125 mil pessoas aplaudindo alguém falando que não iria respeitar a lei do país. Exato. Porque o Supremo, tecnicamente, ele tá representando isso, né? A lei do país. E isso se repetiu novamente. Então, pra quem acompanhou os discursos, eu acho que o Tarcísio fez um discurso de 15 minutos na Paulista, ao qual tinha ali, eu não sei, coisa de 25 mil pessoas, né? Que estavam reunidas. Aí o pessoal fica nessa parada de fazer chacota, né? Ai, mas só tinha 25 mil. Mano, são 25 mil pessoas lunáticas, tá ligado? É porque quando pega pra fazer... tem isso, são 25 mil lunáticos. A gente viu vários vídeos, né, de pessoas que foram lá entrevistar quem tava presente. O pessoal falando que os ministros já são sósias.
tá ligado? Tipo, mano, é nesse nível, assim. E aí você acha assim, ai, mas essa tiazinha que falou isso, ela é exceção. Ela não é exceção, irmão. Não é nem um pouco. Todos eles já foram trocados e eu achei engraçado dessa tiazinha, que ela fala que todos eles foram trocados, mas que eles deixam sinais no rosto pra quem tá prestando atenção. É, pra poder pegar. Então, se você pega uma foto do Alexandre de Moraes de 20 anos atrás e compara com ele hoje, você vai ver que a testa dele cresceu, que a orelha dele cresceu, que o nariz dele cresceu. É. Sabe qual que é o nome disso? É envelhecer. O nome disso é envelhecimento, amiga. Todo mundo passa. É, se eu pegar uma foto minha de 20 anos atrás e olhar pra mim agora, não vai ser a mesma pessoa. E a parte curiosa do corpo humano é que realmente o seu cabelo cai, então a sua testa cresce. E algumas partes do corpo crescem, como nariz e orelha. É, que eles não param de crescer, né? Elas não param de crescer, vai crescer até você morrer. Mas tá vendo? Aí dá pra gente ver que as pessoas não terminaram nem o ensino médio, nem o básico. As pessoas conhecem de biologia humana, né? Mas é que também, você para. A pessoa não tem essa noção, mas é uma galera que é uma classe média alta que, sei lá, deve encher a cara de plástica e deve estar cercado por pessoas que fazem isso e que mantêm e que tem práticas de rejuvenescimento e o caralho, que às vezes não passa pela cabeça da pessoa que o ser humano normal envelhece, ele muda. Que ele não fez um procedimento, né, de estético pra poder... Até parece, você acha? Um juiz não vai fazer um procedimento estético? Para. É engraçado, porque os juízes ainda são pessoas muito pragmáticas com aparência, né? Sim. E o envelhecimento, ele traz uma ideia de autoridade, né? Tem essas paradas que estão subentendidas, assim, em alguns polos. Mas, tirando os lunáticos dos ETs, nós temos que focar que esse é o primeiro evento que nós temos Michelle Bolsonaro participando do evento, porque ela não participou em nenhum evento até então, público, na defesa do Bolsonaro. E a gente tem o Tarcísio que saiu finalmente, né? Ele voltou. Saiu não, né? Ele voltou na evidência golpista, porque o Tarcísio sempre foi. Inclusive cometendo crimes quando eles andavam de moto sem capacete, lembra? Sim. Que o Bolsonaro tomou multa e o caralho. Tem uma fotinha lá que o Tarcísio tá encaixadinho, bem bonitinho atrás do Bolsonaro na moto. O Bolsonaro tá pilotando a moto e o Tarcísio tá na garupa. Ah, né? Você não lembra disso? Não, acho que eu não vi essa foto, não. Tem essa foto do Tarcísio atrás do Bolsonaro na garupa da moto, na época que eles faziam aquelas motocicletas, entendeu? Que era a campanha eleitoral antecipada do Bolsonaro. Que isso não tá sendo nem julgado também, né? Porque ele também, eu acho que, eu não sei, a inegibilidade dele não caiu dentro dessas motocicletas, né? Ou foi também, não lembro agora. Mas o mais importante de tudo que tá acontecendo são dois discursos. O da Michelle, foda-se. Ela fingiu que chorou no palco lá. É o choro sem lágrimas, né? É a mesma coisa. É o choro sem lágrimas, facada sem sangue, é da família. Eles não têm líquidos internos, entendeu? Eles já estão secos. E aí o que acontece? Primeiro a gente tem que falar do discurso do Tarcísio. Porque o discurso do Tarcísio deixa muito claro as intenções, primeiro, do racha interno que a direita tem, nessa relação de quem vai herdar o poder do Bolsonaro. E aí mas para isso acontecer, você necessita que você apareça nesses movimentos que são pró-Bolsonaro. Então, o Tarcísio, ele dá um discurso marcado no golpismo, no ataque ao Supremo, no ataque ao Executivo, né, no não cumprimento, teoricamente, de ações legais. Porque uma das coisas que ele fala muito marcante é que ele fala que a democracia no Brasil não pode existir se o Bolsonaro não estiver nas próximas eleições. E ele estar ou não nas próximas eleições não tem nada a ver com esse julgamento que tá acontecendo agora. Porque ele já não vai estar nas próximas eleições. Ele já tá inelegível, né? Ele já tá inelegível. E a grande questão é que ele está inelegível. Todo mundo sabe disso, isso é ótimo pro Tarcísio, enquanto um cara que quer se candidatar e está comprando todo o agro do Sudoeste para poder conseguir se candidatar de novo e ganhar as eleições. Ele entregou, né? Ele deu a isenção, como é que fala? Perdão de dívida? Não, isenção fiscal, cara. Isenção ele fiscal, tá dando isenção fiscal de 85 bi. Bilionária, cara. Para 2,5% dos empresários. E esses 2,5% está no agro. É isso, velho. Ele tá fazendo o jogo dele, né? O que eu acho que talvez ele tenha ficado um pouco frustrado nesse dia aí é que ele fez o discurso dele e eu acho que ele esperava ser reconhecido talvez como o sucessor do Bolsonaro, porque aquele palanque ali tava difícil, né? Com ele, com a Michelle. Zema.
Com Zema, Feliciano. O Eduardo só não tava lá também porque ele, se voltar pro Brasil, vai ser preso. E teve a figura, acho que ali, principal, né? O Malafaia. Então, que é o segundo discurso mais importante. E eu quero chegar lá. Deixa eu só falar mais um pouquinho do Tarcísio. Tá. Porque eu acho que é importante. Porque o Tarcísio, na verdade, ele é a grande ameaça, né? Porque é ele que vai pra eleição. Porque a Michelle não tem expectativas de ganhar nada, né? Mas o Tarcísio, sim. Então, o Tarcísio, ele usa desse palanque pra falar da defesa do Bolsonaro, mas é porque ele precisa dos votos dos bolsonaristas. Então, comparecer a um evento desse é pra, no momento da eleição, as pessoas que assim, não, mas o Tarcísio tava lá apoiando o Bolsonaro, entendeu? Exato. Eu vou voltar nele. Então, ele tá querendo comprar capital político, né? Mas com um discurso que é absolutamente falseado, na verdade, mas ele sabe que ele tá falando pros seguidores mais fanáticos e doentes do bolsonarismo. Então ali, qualquer coisa que ele falasse, foda-se, né? O público iria aplaudir. E isso é de extrema importância, novamente. O Chay, ele acho que ele ia citar que eu cortei ele sem querer, das terras também que ele tá vendendo no estado de São Paulo de graça, pra grileiro. Isso. Que tudo isso tá envolvido, né, Chay? Isso é interesse. Não, você não me cortou, não. Eu que esqueci. Eu tenho um péssimo hábito de começar a falar e esquecer no meio o que eu tô falando. Mas era exatamente isso, a terra que ele tava vendendo pros grileiros. Que é uma extensão de terra que eu tava vendo, assim, que é, assim, algumas vezes maior do que São Paulo. É 2% do estado, uma parada assim. É, tipo, muita coisa. Que são terras de preservação, tá? São terras do Estado. Não são terras que estão à venda. Foram terras que foram griladas ilegalmente e são do Estado. Não é terra à venda. E aí ele quer regulamentar isso fazendo esses grandes fazendeiros que já são patrocinadores da campanha política dele a preço de banana. Então São Paulo, ele está à venda. São Paulo está à venda para que ele possa se eleger. Mas assim, ele sair do governo de São Paulo pra se candidatar a presidente da República, pra gente de São Paulo é ótimo, porque a gente vai tirar esse verme do governo de São Paulo, pelo menos. Eu espero que o vice dele não seja tão filho da puta quanto ele. Do Tarcísio, eu tenho uma notícia ruim pra você. O vice do Tarcísio é uma pessoa pior que ele, eu acho. É um cara da Rota, não é? É o Felício Ramute. É o Felício Ramute do PSD, que é o vice do Tarcísio. Figura tá boa ligado? não pode ser. Eu acho que eu acho que o Ramute, ele é muito mais centrão, porque ele é do PSD, né? Ele é muito mais centrão do que o Tarcísio. Porque o Tarcísio não é centrão, né? É verdade, é verdade. Não, eu confundi. Quem é o da Rota é o secretário de segurança. Que é como que é o nome dele? O Derrit. Alguma coisa assim. É o Derrit. O Derrit, que esse daí não é vice, não, ainda bem, né? Porque esse daí também é doente da cabeça. Mas o Felício Ramute, ele vem nesse conglomerado ali do centrão, porque eles têm que fazer concessão, né, pra essas eleições. E uma das concessões foi colocar ele como vice, porque já existia essa ideia de que alguma coisa poderia acontecer. E aí o Tarcísio ia sair pra concorrer à presidência da República. Por quê? Se o Bolsonaro não estivesse nessa situação, o Tarcísio iria continuar em São Paulo por mais 4 anos, e aí sairia pra presidência, né? Eu acho que esse que era o plano. Porém, o Tarcísio já tava com o pé à frente, né? Ele tava já cogitando já com essa parada do Bolsonaro ser preso. E é por isso que em vários momentos, nem ser preso, mas que ele não ia ser candidato novamente, pelo menos. Sim. E em vários momentos você vê que existe um distanciamento do Tarcísio com o núcleo mais duro do bolsonarismo. E agora ele se reaproxima, né, não só dele, mas também do Malafaia, porque ele sabe que é essencial esses votos para ele poder conseguir se candidatar. Então ele tem essa postura mais radical. E aí chegamos ao Malafaia. E o Malafaia, nessa parada de campanha eleitoral, eu não sei se você ouviu o discurso do Malafaia, Chay, mas o Malafaia, ele dá um discurso aberto para o Eduardo Bolsonaro. Falando que ele é imaturo, falando que ele tá pensando em se candidatar e só tem um candidato possível, que seria o Bolsonaro. O Malafaia, ele é aquele tipo de figura, né? Mano, isso aí é fã ou é hater, cara? Não, ele é os dois, porque o Malafaia ele tem um plano de poder, né? É porque assim, eu não sei se você já viu ele discursando junto com o Bolsonaro. Ele sempre dá um esculacho, velho. Sabe, tipo... Não, tem o melhor dele é aquele na igreja, mano. É. Deus escolhe os podres, os fracos. Pra confundir os sábios e os fortes. Foi por isso que ele escolheu você. Que nós temos aqui. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas
para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Mano, esse discurso do Malafaia, ele é tipo uma humilhação pública do Bolsonaro, e o Bolsonaro não podia falar nada porque ele tava dentro da igreja. Aham. E ele precisava dos votos, mano. Não tinha como discutir com o cara, mano. Que leva... Para pra pensar, os evangélicos são 30 e tantos % da população, mano. Não tem como ele discutir com o Malafaia ali. Se você tá me tirando, mano. Você tá me chamando de podre aqui na frente de todo mundo? Não tem como. E o Tarcísio sentiu um gostinho dessa humilhação pública, né? É. Eu tô ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou pra mim, a esposa dele tá aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critica. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara tá sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Porque se você for eleito pela direita, você não consegue governar sem meio que a bênção do Malafaia. É, você precisa dos evangélicos. É, porque nós temos o quê? A gente tem um ministro do Supremo evangélico. E ele tá lá por causa de quem? Por causa do Malafaia. É de influência do Malafaia. Quem que é o Sabe? ministro evangélico? É o André Mendonça? É o André Mendonça. O André Mendonça é aquela cena da Michele, tipo, começando falando em línguas lá e batendo palma e pulando. Aquela cena é quando o André Mendonça, ele é aceito como o ministro do Supremo pelo Senado. Ah, entendi. Entendeu? Que era um grupo de evangélicos esperando o resultado da aprovação do André Mendonça. Você entendeu? Uhum. Então, tipo, o André Mendonça, ele é o ministro que o Malafaia colocou, mano. E aí a gente vê o problema gigantesco dos evangélicos dentro da política brasileira. Porque além de os evangélicos não ter escrúpulos de nada, né? E a última coisa que eles seguirem ser Jesus Cristo, que é seguir os evangelhos, deixa claro, o Malafaia, ele é a figura mais clara sobre isso. Porque, tipo, Jesus Cristo deixava claro, né, que existe uma passagem bíblica de Jesus Cristo, né, dentro da cidade, lá controlada por Roma e tal, e as pessoas estão criticando pra Jesus Cristo sobre a quantidade de impostos que o Império Romano tá cobrando deles. E por quê? Porque eles queriam incitar Jesus Cristo a fazer uma revolta, entendeu? Uhum. Essa é a passagem bíblica. E Jesus Cristo responde o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase tá falando o quê? Mano, faz o que você tem que fazer perante o governo terrestre. E faça o que você tem que fazer perante Deus, porque o nosso plano não é esse, é o de Deus, tá? Pra quem não sabe disso, pode abrir a Bíblia ali em Mateus, se eu não me engano, capítulo 22, versículo 21, ele fala sobre isso. Caralho. Deu toda a coordenada agora. Mas é tudo. Ó, se eu não me engano, a passagem inteira é do capítulo 22, versículo 15 até o 22. Né? Mas essa frase mesmo, eu acredito que ela tá no capítulo 22, versículo 21. Eu li bastante a Bíblia. E é por isso que eu falo com a maior propriedade que o Malafaia, ele não representa nem os evangelhos, né? Que os evangelhos falavam pra ser feito. Porque existia uma divisão muito grande e clara do que era o Estado terrestre e o que era o plano de Deus. E os humanos, seguidores de Deus, né, seguidores de Jesus Cristo, não deveriam se envolver nos planos terrestres, entendeu? Por quê? Porque foda-se o plano terrestre. Você não tá aqui pra isso, você tá aqui pra ser salvo por Deus, né? Então é irrelevante a política. Tudo é irrelevante. E aí, o Malafaia, ele tem um risco muito grande pra nossa política, porque além de ele ser um gangster, né? Porque o Malafaia, ele é uma pessoa mafiosa, em vários aspectos, né?
tanto na forma de como que ele lida com direitos autorais da internet, da forma que ele lida com a igreja, da forma que ele distribui dinheiro, as posses que ele tem, que ele fala que é da igreja, tudo isso são mecanismos de máfia para você desvirtuar a lei do que você realmente está fazendo. Porque aí, por exemplo, mas esse carro aqui? Não, isso é da igreja. E esse jato que você comprou? Não é meu. Quem me dera eu ter esse dinheiro. Isso é da igreja, que é toda a resposta que um Malafaia dá pra tudo na vida dele. Que ele joga tudo como propriedades da igreja. O Malafaia, ele tá dando a bênção pro Tarcísio nesse 7 de setembro. Ele dá a bênção dele pro Tarcísio, não diretamente, indiretamente, já na relação da corrida eleitoral do ano que vem. E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, porque a gente entende a má fé que tá envolvida ali. Nas mentiras, no processo. E agora imagine colocar... a gente que é de São Paulo, a gente tá vendo São Paulo ser destruído, Thiago. O que esse cara vai fazer? Imagina o Tarcísio como presidente do Brasil. Não, o Tarcísio simplesmente ele acabou com o Estado, velho. Ele vai vender tudo. Ele tá vendendo tudo. E a gente vê como a privatização dá certo, né? Hoje aconteceu uma parada, assim, sinistra, que eu nunca achei que poderia acontecer. Não sei se você viu, Miojo, mas um metrô da linha 4, que é privatizada, simplesmente descarrilou e partiu ao meio. Tá ligado? Com as pessoas lá. Eu não tinha visto isso acontecer também não, mano. E ainda não tem uma previsão de quando que isso vai quando que vai arrumar essa porra, velho. Então é isso, a população fica rendida aos interesses comerciais de uma empresa que tá lucrando com um serviço público essencial. E, além disso, o prejuízo fica pro Estado. E não para a indústria privada. Que é outro absurdo gigantesco nesses contratos de prestação de serviço do público privado, mano. Ele não é efetivo, ele não melhora a vida, ele encarece o serviço, piora o serviço. E aí, quando tem problemas, o Estado tem que pagar. O Estado que paga ainda. Isso é o mais surreal, velho. Por que o Estado tem que pagar? Sabe, contratos. Você lembra da época da pandemia? As vias que foram privatizadas do metrô aqui em São Paulo, eles chegaram a pedir indenização do Estado, porque por conta do lockdown que teve na pandemia, que a gente não teve lockdown aqui, né? As pessoas ficaram em casa por conta de uma campanha, de uma mobilização das pessoas mesmo, mas eles cobraram uma indenização do governo porque teve diminuição no fluxo de pessoas durante a pandemia. Sim, e isso é terrível. Isso tá no contrato. E tá no contrato, é. Pra você ter uma ideia, a indenização que foi paga foi um pagamento de, acho que se eu não me engano, de 682 milhões pra Via 4. Via 4. Pra concessionária da Via 4. Via 4, e eu que é a acho da que linha ele pagou amarela. Ainda... É, a linha amarela, exatamente. E ele pagou também 142 pra Via Mobilidade. Por causa da pandemia. Você entendeu? Por causa da pandemia. E eu acho isso um absurdo. Mano, eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque nenhuma empresa privada faria isso. Nenhuma empresa privada faria isso. Se vocês pegar esses vagabundos da Via 4, da mobilidade, porque eles são vagabundos, eles são extorsores, eles são o prejuízo, eles são o tudo que a gente tem de pior no Brasil, são esses donos dessa cooperativa público-privado, que a gente chama de privatização. Porque eles estão sugando as tetas do governo, mas sugando de babá. E esses caras falam e pagam campanhas de gente que tá falando que o serviço público não funciona. Você entendeu? Como campanha eleitoreira pra eleger vagabundos como o Tarcísio. Porque o Tarcísio é outro vagabundo que nunca fez nada na vida dele. Nada. O Tarcísio, ele não fez nada de significante na vida dele, senão fudeu o Rio de Janeiro, fudeu o governo federal e agora fudeu o estado de São Paulo. São 50 anos de inutilidade, né? Num pedaço de carne que a gente chama de Tarcísio. Isso é super problemático. Mas hoje, com o julgamento que começa hoje, né? Os votos que começa pelo Alexandre de Moraes, vai meio que balançar essa base política deles se realmente o Bolsonaro for condenado. Mas isso também é pra colocar de volta na cara desse Lula desgraçado, de que ele fica aí elogiando esses malucos em evento público, ao qual o governo federal tá injetando dinheiro, e eu acho que tem que injetar, independente de quem seja o governador mesmo, tá ligado? Tá injetando dinheiro pra poder desenvolver os estados, e essa galera fica falando mal do governo federal, mano. Para de ficar dando tapinha nas costas dos outros, cara. Mas o Lula, ele faz parte do mesmo balaio, né, mano? É difícil, tipo... É o mesmo balaio político, tá ligado? É o cara que ele
ele morde, mas ele passa a mãozinha em cima pra curar. E isso é problemático. É o problema da famigerada conciliação de classe, né? Que é o grande problema do Lula. Quer dizer, o Lula tem vários problemas, mas essa conciliação que ele faz é nojento, pra dizer o mínimo. Não tem como. Assim, você faz críticas, mas essas críticas nunca se convertem numa ação, em algo mais firme, São né? críticas vazias, né? É São tipo, críticas vazias. é aquela crítica, assim, pra agradar o eleitor do PT. Que vai falar, ó lá, não, o Lula tá criticando, tá batendo no Tarcísio, tá fazendo É o quê? isso mesmo, tem que acabar com o terrorismo. Mas É aí isso quando tem que mesmo. subir na porra de um palanque junto, o que o Lula faz? Ah, tem que voltar pro Tarcísio, tinha que voltar pro PT, né? Tarcísio nunca foi do PT, acho que ele fez parte do governo, do governo da Dilma em algum momento, né? Ele fez parte de algum governo. Mas é isso, né? Tipo, o Tarcísio tinha que vir pro PT. Porra, velho, porra, Lula. Não, e tinha mesmo, porque é a cara do PT hoje, eu acho, né? É ter esse tipo de quadro É esse dentro tipo do de partido. gente no governo. É isso aí. Você entendeu? Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Esse movimento de coalizão não existe. A burguesia brasileira, ela vai te enfiar facadas atrás de facadas. É isso, mano. Não é. A relação que o PT tem com esses vagabundos é uma relação tóxica, cara. Sabe? Tipo de um relacionamento tóxico. Os caras batem na sua cara, dão um golpe, mandam você pra cadeia e você abraça eles de novo. Mas que merda é essa, cara? Tipo, que relacionamento tóxico do caramba. Mano, corta. Não vai governar? Então não governa. Então você prejudica a vida de todo mundo também. Tem que ser assim, mano. Desculpa. Tem que ter- Ai, mas tem aí que vai ter foder o povo firmeza. brasileiro? Vai foder o povo brasileiro porque ele já está sendo fudido. Mas também tem que ter esse contraponto, né? Eu acho que a classe, os empresários e a galera que tem grana, dessa galera tem que sofrer um pouquinho também. Tem que sentir na pele a desgraça que tá acontecendo, sabe? Porque E aí senão você paralisa os investimentos, mano. É. O executivo não controla o orçamento, tecnicamente, Uhum. né? Porque tem que ser aprovado pelo Congresso. Aham. Coloca lá, mano, que não vai ter nada de verba parlamentar. Ah, Corta não, o mas orçamento, cara. se fizer isso, acabou. Acabou o PT, olha lá, o PT tá dando um golpe, tá segurando o orçamento, tem que derrubar. Manifestação na Paulista amanhã. Mas pelo menos você segue uma lógica ideológica, que é o problema do PT, né? Sabe, o que foi esse fim de semana? Esse fim de semana foi a evidência de que, se vacilar, o bolsonarismo volta. E volta com força. É tão essa mensagem que, por exemplo, a gente não viu um... Assim, eu imagino que o Lula tenha feito um pronunciamento, porque sempre é, né, de praxe do presidente da República fazer um pronunciamento no 7 de setembro. Ele fez no sábado à noite. Ele fez no sábado à noite. Não, e foi uma bosta, Eu Aquele fiquei desfile puto militar, com isso, cara. Mano, o que foi aquele desfile militar, cara? Depois da China, eu acho que você tem que até cancelar o bagulho, mano. O que Nossa, foi aquele velho. desfile militar em Brasília, mano? Nossa, que bagulho feio, cara. É uma demonstração de força política, sabe? Que o PT não consegue fazer de forma nenhuma. E a extrema-direita, bolsonarista ou não, vai se aproveitar dessa data pra fazer isso. Inclusive, estendendo uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista, cara. No Que dia é da independência no do dia Brasil, da cara. independência! Nossa, mano. Tipo... Não, mano, dá vontade de pedir pros caras lá das embarcações que tá na Venezuela descer aqui e já levar. Não, leva. É. Tá na evidência aqui, ó. E, Leva, caralho, leva embora. Tipo, como que você, cara, mora num país, um outro país tá te fudendo e você tá torcendo pra isso, mano? que isso é clássico, isso é histórico e não falha. Pega qualquer manifestação popular que existiu em qualquer país desse planeta. Se tem uma bandeira dos Estados Unidos, você sabe bem de que lado eles estão. E não é do lado da soberania nacional. Eles estão contra o povo e não é do lado da população. Eles estão sempre a favor dos Estados Unidos. Soberania nacional a gente vê depois, né? É E o isso caso curioso dessa bandeira que foi estendida na Paulista é que algumas pessoas começaram a apontar que ela tinha, curiosamente, o mesmo tamanho da bandeira que foi estendida no estádio do Corinthians, no Itaquerão, durante aquele evento que, pra mim, muita gente gosta de futebol americano. Eu acho uma bosta, que teve aquele NFL aqui, aquela porra, que eu não sei por que trouxeram esse esporte escroto pra cá. Desculpa você que escuta a gente e gosta, Bira foi mal. Esporte escroto do caralho, velho. Trouxeram essa porra pra cá, mano. Nem é futebol, porra. Eles jogam o bagulho com a mão. Não faz nem sentido. Não, mano. É porque E aí- aí precisa de uma aula de inglês aí, mano. Pra explicar Não. o porquê. Miojo, eu tô puto. Segura. É futebol, porque a bola, ela tem
um foot. Porque eles não conseguem usar um sistema de medida de humano. Eles têm que contar as coisas com o pé. E detalhe, tá? Os americanos, os estadunidenses, eles não sabem disso. Eles acham que é futebol porque você chuta a bola lá na hora do gol, mas não tem nada a ver. O futebol é porque a bola tem uma medida de um foot. E eles não sabem disso, tá? O pessoal fanático pelo esporte não sabe disso. Mano, surreal. E falaram, né? Muita gente apontou assim, nossa, curioso que essa bandeira aí tem o mesmo tamanho da que tava lá no Itaquerão, né? Parece até que é a mesma. Esse pá foi Porque mesmo, né? eu nunca vi em manifestação nenhuma aqui do Brasil uma bandeira tão grande dos Estados Unidos, assim, em sequência, aparecer, sabe? Aparecer na quinta, depois aparecer no domingo. É uma coincidência, assim, bem curiosa. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, muita coisa tá pra acontecer ainda. O julgamento tá rolando, os votos essa semana. Sexta-feira a gente vai ter já a resolução do que acontece. E sexta-feira a gente tem que ficar de olho, porque o clima no mundo está tenso, né, de uma forma geral, principalmente aqui nas nossas fronteiras com a Venezuela, mas a gente tem coisa acontecendo aí na Indonésia, a gente tem coisa acontecendo no Nepal, a gente tem Israel atacando o Oriente Médio inteiro praticamente, menos o Irã, para ele não tomar bomba hipersônica. Não, se a gente contar desde o começo do genocídio palestino, ele já atacou todo mundo naquela porra. Ele não atacou a Turquia, né, tá ali em cima e tal, tá numa situação bem complexa, o mundo. Porque não ataca a Turquia porque o Erdogan faz um jogo duplo também, né? Também, né? Tem os interesses geopolíticos ali da região. Então, vamos ficar de olho. A gente veio trazer esse episódio pra vocês hoje, que vocês estão ouvindo aqui. A gente gravou e vai publicar já em breve. Quero agradecer a presença de todos que ficaram até aqui. Se você não seguiu a gente nas redes sociais, já sabe, né? Por que não seguiu ainda? Vai lá, segue a gente e compartilhe também esse podcast com as pessoas que gostam e não gostam do nosso ponto de vista, porque é importante tudo isso, porque assim eles vão ter acesso a uma informação de qualidade. Beleza? Exatamente. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Vejo vocês. Até lá. Tchau, tchau. É isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou, valeu.